Queridos, terminou a semana e o tema não poderia ser outro, né? Reforma tributária. Tem quem está chamando aí de deforma tributária, eu não sou muito de trocadilho, mas esse trocadilho cai bem, né? Realmente essa reforma tributária está muito longe do que a gente esperava e principalmente do que realmente é viável. Portanto, gente, o que eu vou fazer é uma série de vídeos daqui para frente, eu só vou falar desse tema durante algumas semanas, falando sobre vários pontos que eu entendo que são muito importantes para que você compreenda o que é que o Brasil precisa em termos de reforma tributária e o que está sendo feito agora em termos de suposta reforma tributária. E esses vídeos eles vão falar sobre pontos como o próprio conceito e espécies de tributos, né? O que seria uma reforma tributária, o que é o conteúdo das propostas que estão sendo discutidas agora, se existe algum sentido nessas propostas, como que isso realmente traz algum impacto e principalmente qual que é a viabilidade de todo esse sistema. Eu sou o professor Bruno Grego e eu começo então essa série de vídeos falando com vocês sobre espécies de tributos. E aí, você gostou do tema desse vídeo? Você gosta de temas como administração pública, Estado, economia, principalmente direito do Estado, direito administrativo e direito tributário? Então, se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Se você está me vendo pelo Instagram, me siga aqui no Instagram. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa abordagem que eu faço com vocês, sempre fundamentada, sempre crítica, mas sempre tendo uma visão equilibrada. Tenho vídeos aqui toda segunda e sexta-feira. Vejo vocês por aqui. Vamos lá então, gente. Estamos discutindo reforma tributária e essa reforma tributária tem um grande defeito. Muita gente que se envolve na reforma tributária não tem um conhecimento necessário do que realmente está sendo feito, do que é necessário que seja feito. Seja porque o pessoal que está construindo a reforma tributária, para ser sincero, não entende muito do que está fazendo, isso é um fato. Tá? A gente percebe isso, inclusive, das comunicações públicas e da abordagem que está sendo feita. Ou seja, porque quem critica a reforma tributária, quem faz análise da reforma tributária, quem comenta a reforma tributária, quem constrói opinião pública sobre a reforma tributária e sobre tributos no Brasil, também não compreende conceitos básicos. Então, qual é a minha proposta nessa série de vídeos que eu estou começando hoje aqui com vocês? É trazer esses conceitos básicos para que todos possam compreendê-los, porque eles são extremamente simples, para que todos nós possamos ter a nossa visão sobre a reforma tributária. Vídeos curtos, a ideia é que nós tenhamos vídeos curtos tratando sobre cada um desses pontinhos que eu vejo que são importantes. O vídeo de hoje é sobre espécies de tributos. Então, vamos lá. Muito bem, pessoal. Quando a gente discute espécies de tributos, nós temos que sempre diferenciar o que são as espécies de tributos, ou seja, os tipos de tributos no nosso sistema, do conceito de tributos em geral. Vou explicar. Quando a gente fala de tributos no Brasil, não existe só um tipo de tributo. Nós temos 5 tipos de tributos. E quando a gente confunde um dos tipos de tributos com a palavra tributo, isso gera uma deformação muito grande da opinião. Por quê, gente? Cada tributo tem um tratamento diferente. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa primeira proposta de reforma tributária, ela trata de uma espécie de tributo, que são um tipo de contribuições especiais, as contribuições sociais. Já viram que é complicado o negócio, tá? Mas todo mundo trata isso como? Como imposto. Imposto é um outro tipo de tributo. A justificativa de existência dos impostos é diferente e principalmente isso é muito importante para nós como cidadãos. A distribuição desses recursos, a destinação do dinheiro que é arrecadado é completamente diferente. O dinheiro dos impostos vai para uma coisa, o direito das contribuições especiais e principalmente das contribuições sociais vai para outra coisa. Por isso que eu quero conversar com vocês sobre a diferença entre
tributos e impostos. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Nós temos hoje no Brasil um sistema quinquepartite, tá? É um sistema que elege cinco grandes tipos, cinco grandes espécies de tributos. Isso está nos artigos 145, 148, 149 e 149A da Constituição, para quem quiser dar uma olhadinha lá. Tá bem? Quais são então essas espécies de tributos? São impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Esse aqui é um curso completo de direito tributário? Não, gente. Quem tiver interesse, eu vou deixar um link aqui para vocês. Eu tenho toda uma playlist aqui no meu canal do YouTube com aulas sobre direito tributário, em que eu falo para vocês de princípios do direito tributário, espécies de tributos, e aí são aulas lá de 1 a 2 horas em que a gente discute as espécies. Mas aqui eu quero dar essa noção para que você possa no dia a dia já saber a diferença e quando você tiver a dúvida, saber se você fala tributo ou se fala imposto. O artigo 145, inciso 1º, prevê a nossa primeira espécie de tributos, que são os impostos. O que é o imposto? O imposto é um tipo de tributo para o qual não existe uma contrapartida, uma contraprestação específica do Estado. Por que a gente paga imposto? A gente paga o imposto porque ele é imposto. O imposto é uma imposição. A gente paga porque deve, não porque vai ter alguma vantagem específica. Existe uma vantagem genérica? Sim, gente. O imposto é feito para custear a atuação do Estado, que, em regra, tem que ser em favor da sociedade. Mas o imposto que eu pago não necessariamente volta para mim. Isso é muito importante. Então, o imposto tem uma destinação geral, ele gera o caixa geral. E os impostos que são arrecadados pela União devem ser divididos com os estados e com os municípios. E os impostos arrecadados pelos estados têm que ser divididos pelos municípios. Isso é uma questão muito importante que a gente vai discutir em outro vídeo, tá? Vejam então que tem uma charge muito engraçada, eu queria saber de quem é essa charge, que tem o pai com o filho e o filho está brincando com o ioiô e ele pergunta, pai, por que o ioiô chama ioiô? E o pai fala, ele chama ioiô porque ele vai e volta. Se ele não voltasse, chamava imposto. Perceberam, pessoal? Então, o imposto, ele tem por essência aquela natureza do tributo que você paga sem ter certeza que ele vai voltar para você. Os outros tributos têm contraprestações estatais específicas, tá? A segunda hipótese, que é a segunda espécie, que são as taxas, é um tributo que o Estado cobra porque ele está exercendo o poder de polícia ou porque ele está te prestando um serviço público. Ou seja, por que a gente paga taxa? Ou porque o Estado tem custo para te fiscalizar, ou porque o Estado está te prestando um serviço, por exemplo, coleta de lixo, tá? Você paga uma taxa de coleta de lixo. Então, a taxa é relacionada a um serviço público ou ao exercício do poder de polícia. As contribuições de melhoria são tributos que decorrem para fazer face à valorização imobiliária que vem de uma obra pública. Por exemplo, passou uma obra pública, uma pavimentação asfáltica em uma via que não era pavimentada. Aquilo valorizou o meu imóvel, tá? Então eu tenho algo que é útil para a sociedade, existe uma contraprestação estatal específica e eu tive valorização imobiliária. O que aquele ente pode me cobrar? Um tributo que chama contribuição de melhoria. A nossa quarta hipótese, o nosso quarto tipo de tributo é o empréstimo compulsório. Qual que é a grande característica do empréstimo compulsório, que é para situações emergenciais ou de urgência? É que o empréstimo compulsório a gente paga e volta. Por isso que ele chama empréstimo. É compulsório porque é tributo, ele chama empréstimo porque você paga e depois deve ser devolvido. E aí tem toda uma polêmica, muitas vezes não é devolvido, né? Mas a maioria das vezes ele deve ser devolvido. Hoje em dia é muito mais fácil que isso aconteça do que antigamente. Tá? Essas são espécies que são um pouco menos importantes agora no nosso debate. Agora, a nossa quinta espécie de tributos são as contribuições especiais. Sabe a tradução do juridiquês que eu faço para vocês da contribuição especial? É a seguinte, aquilo que não encaixou em nenhuma dessas 4 categorias, a gente joga lá nas contribuições especiais. A verdade é essa. Então o que são as contribuições especiais? São as contribuições sociais,
contribuição do interesse de categorias profissionais econômicas, a contribuição de intervenção no domínio econômico, contribuição para custeio dos regimes próprios de previdência de servidores da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, e a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Tá? O que interessa para nós aqui? As contribuições sociais. Contribuição social é aquele tributo que é destinado ao custeio da Seguridade Social. Quais são os elementos da Seguridade Social? Saúde, assistência social e previdência social. Repetindo então, para ficar bem claro, o que é uma contribuição social? É um tributo destinado para o custeio da Seguridade Social, ou seja, para garantir que a gente tenha serviços públicos de saúde, para garantir que a gente tenha serviços públicos de assistência social e para garantir que a gente tenha o custeio da Previdência Social. Qual é a grande questão aqui então, gente? Nós estamos confundindo tributos, que são o gênero, com imposto, que é a espécie. E tem muita gente chamando contribuição social, que deve ser destinada especificamente para saúde, assistência e previdência social, com imposto, que é um tributo que a gente paga sem ter certeza para onde que ele vai. Perceberam qual é o problema? Então, o primeiro passo para você compreender a reforma tributária é entender que a contribuição social é uma espécie de tributo. Imposto é outra espécie de tributo. Então, nunca chame contribuição social de imposto, porque contribuição social é uma espécie de tributo, mas não é imposto, que é outra espécie. Gostou desse vídeo? Você achou que ele é esclarecedor? Você achou que é um primeiro passo para você entender a reforma tributária? Então se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Se você está assistindo aqui pelo Instagram, me siga aqui no Instagram. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desses vídeos que eu tenho aqui para vocês toda segunda e sexta-feira, para a gente aprofundar o nosso conhecimento para a cidadania. Eu vejo vocês por aqui.